Você já parou pra pensar como é que um navio tão grande, pesando toneladas, consegue simplesmente flutuar na água sem afundar? Eu vou ter que falar um pouquinho da parte física, mas eu prometo que você vai entender. Tudo acontece por uma força chamada empuxo. Quando o navio ele entra na água, ele acaba deslocando uma quantidade enorme de água para os lados. E essa água faz uma força para cima no navio. É essa força aí que é o empuxo. Só que tem um pequeno detalhe. Ao mesmo tempo, existe a força da gravidade puxando o navio para baixo, que é a força-peso. Então o navio ele fica equilibrado entre essas duas forças. O peso que puxa ele para baixo e o empuxo que empurra ele para cima. E se esse empuxo for maior ou igual do que o peso do navio, ele simplesmente flutua. Tá, mas ainda não entra na minha cabeça como é que um navio feito de metal não afunda e uma moeda afunda. Tem um outro detalhe. O navio, ele não é só aquilo que a gente vê por fora, só aquela parte metálica que a gente vê por fora. Ele é enorme e cheio de espaços de ar dentro dele. E isso faz com que a densidade média do navio fique menor do que a da água. E é justamente essa relação aí entre a densidade e o empuxo que permite que ele flutue. Só que esse princípio aí foi descoberto há mais de 2000 anos por Arquimedes. E olha que curioso, ele simplesmente percebeu isso enquanto tomava banho. Pois é. E quando ele entrou na banheira e viu o nível da água subir, ele entendeu que o corpo dele estava deslocando a água. Foi aí que ficou famoso esse princípio de Arquimedes, de que quando um objeto entra na água, a própria água faz uma força empurrando esse objeto para cima. E é exatamente esse princípio dos navios. Agora é outra história. Se o navio ele começar a encher de água, ele perde esses espaços cheios de ar. E com isso ele altera a sua densidade e também o seu equilíbrio. Então aí sim ele pode afundar. E aí, você já sabia dessa?